a partir do verso de número 19 até os versos de número 22. Efésios capítulo 2, do 19 ao 22, diz assim a palavra de Deus: Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício, bem ajustado, cresce para santuário edificado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Até aqui, irmãos, a leitura da palavra. Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Fechemos os nossos olhos, irmãos, e peçamos de Deus o seu auxílio. Ó Deus, aqui estamos, Senhor, como servos do Senhor, reconhecendo, Senhor, a nossa pequenez, a nossa fragilidade, a nossa necessidade de Ti. Te suplicamos que o Senhor, ó Deus, fale conosco. Que o Senhor tome a iniciativa de trabalhar nos nossos corações. Pois sem a Sua graça, ó Deus, sem a Tua misericórdia, não teremos vida santa. Não venceremos o mundo. Por isso, o Senhor que conhece a nossa estrutura, é o Senhor que suplicamos, que o Senhor nos ajude a honrarmos o Teu nome, por meio daquilo que fazemos, por meio daquilo que falamos e pensamos. É no nome do Teu Filho Jesus que ao Senhor oramos e esperamos de Ti o Teu auxílio e a Tua orientação, por meio da Tua palavra. É no nome do Teu Filho que oramos, Senhor. Amém. Irmãos, de fato, nós somos pessoas pequenas. Não me refiro à nossa estrutura, à nossa altura, aos baixinhos ou aos mais altos, mas a condição que todos nós pecadores nos encontramos depois da queda. Somos pessoas inconstantes. Nós olhamos para o mundo, olhamos para os nossos dias e observamos como as pessoas mudam, como as pessoas elas deixam de seguir algo e de um dia para o outro começa a seguir outra coisa totalmente diferente. Que um dia defende algo como se fosse verdade e no outro abomina, como se tudo aquilo fosse mentira. Por exemplo, quando nós olhamos para as redes sociais, quantas pessoas têm seguido grupos que nós olhamos e perguntamos, mas como uma pessoa pode seguir alguém com essa natureza, com esses padrões de vida? Nós olhamos, por exemplo, para a moda e basta apenas um ator famoso ou um cantor usar uma calça ou uma mulher usar um brinco diferente, que todo mundo, toda a nação, na sua grande maioria, as mulheres, os homens, no que tange a moda, passa a usar aquilo, correr atrás daquilo e nem sequer analisar, refletir acerca do que aquilo aponta, do que aquilo representa, acerca do caráter, acerca da moral,
do ser humano. A verdade, irmãos, é que vivemos em um mundo sem padrão. Vivemos num mundo que rejeita Deus e que, por natureza, corre atrás daquilo que traz ao coração, traz ao ego uma satisfação, uma aparente felicidade, ainda que isso seja contrário a Deus. Todos nós que nos encontramos aqui, um dia fomos assim. Um dia corríamos atrás daquilo que o nosso coração desejava, ainda que isso fosse contrário a Deus. Vivíamos de tal forma, mergulhados no pecado, que nem sequer parávamos para pensar se aquilo que estávamos fazendo agradava a Deus, se aquilo que pensávamos estava de acordo com os ensinamentos do Senhor. E éramos, por natureza, filhos da desobediência. Mas a verdade, irmãos, é que, pela misericórdia e graça do Senhor nosso Deus, por meio do seu Filho Jesus Cristo, Ele olhou para nós, para a nossa condição deplorável, e Ele desejou nos salvar. Ele desejou trocar as nossas vestes de imundície, as nossas vestes sujas, por vestes santas. Ele nos mostrou o caminho da verdade e colocou no nosso coração a sua palavra. O texto que nós lemos hoje, ele apresenta exatamente essa situação em que se encontravam os nossos irmãos em Éfeso. Eram homens e mulheres que caminhavam sem um pleno conhecimento de Deus. Aqueles que conheciam a Cristo, conheciam superficialmente. E Paulo começa a apresentar a essa igreja o que Cristo fez para que essas pessoas, chamadas de gentis ou gentil, homens que não faziam parte do povo de Deus, ele começa a apresentar o que Cristo fez para mudar a sua situação, para mudar o seu estado de afastamento espiritual. Assim, Paulo ele faz um resumo, ele explica como Cristo quebrou a separação que estes homens e mulheres se encontravam diante de Deus, distantes, debaixo da ira, mas que por meio do Evangelho, Cristo traz a essas pessoas reconciliação, perdão, transformação. Então, ele começa a partir do verso 1 do capítulo 2 a apresentar o estado espiritual dessas pessoas. Eles se encontravam mortos espiritualmente, mas que em Cristo eles receberam vida. Os seus corações antes de Cristo, no verso 2, vai mostrar que era um coração inclinado a toda sorte de perversão, dominado pela cobiça do coração, pelas tentações do mundo e pelas astúcias de Satanás. E no verso de número 8, ele diz que essa mudança de coração é um resultado da graça de Deus. Há pessoas que receberam essa salvação bendita, uma fé salvadora que o próprio Deus dá de graça. Então, no verso 11 em diante, irmãos, ele vai mostrar o estado desses irmãos antes de Cristo, homens que estavam separados de Deus, sem o conhecimento do Senhor, distante do povo de Cristo, do povo eleito, mas que agora a sua situação é uma situação totalmente oposta à vida que vivia antes. E chegando aos versos de número 19 e 20, 19 ao 22, ele faz como uma espécie de resumo de tudo aquilo que Cristo fez
para com estes homens e mulheres de Deus. Quando ele diz assim, verso de número 19, ele está, na verdade, fazendo esse resumo. Portanto, e assim ele apresenta de forma resumida tudo quanto Deus fez para com estas pessoas. Por isso, irmãos, eu gostaria de meditar com os irmãos sobre o seguinte tema: quem somos em Cristo? O que somos em Cristo? O que você é em Cristo? O que mudou na sua vida? O que você pode dizer com toda a convicção e certeza acerca da sua vida espiritual? Acerca de quem você era antes e quem você é hoje? E o apóstolo Paulo aqui ele apresenta 3 afirmações, 3 modelos que nos leva a uma vida de regozijo em olharmos para o que éramos antes e glorificar a Deus pelo que somos hoje. E o apóstolo Paulo faz isso. Ele é a fim de indicar a riqueza da posição que nós, servos de Deus, nos encontramos. Ele faz uso desse tema. O que nós somos hoje em Cristo. E no verso de número 19, ele diz a primeira coisa que somos em Cristo hoje. Ele diz que nós somos concidadãos do reino de Deus. Observe o verso de número 19, a parte A. Lemos todos juntos. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos. Observe, irmãos, que quando ele diz que nós somos concidadãos dos santos, o apóstolo Paulo aqui faz alusão a um reino, a uma nação, não mais uma nação exclusiva como a nação de Israel. Ele traz ao coração dos crentes em Éfeso, que na sua maioria era formado de pessoas que não eram judeus, de que agora o reino de Deus não é Israel exclusivamente, mas agora um povo internacional, um povo eleito, escolhido antes da fundação do mundo para ser o seu povo, que no tempo certo, no momento certo, seja em qualquer nação, que estes servos escolhidos para a salvação, ao ouvir o Evangelho, as suas vidas serão assim transformadas, restauradas e incluídas nessa nação santa. Observe, irmãos, que ele começa aqui apontando para a situação em que estes homens e mulheres se encontravam. Ele diz assim: já não sois estrangeiros e peregrinos. Para os peregrinos e os estrangeiros daquela época, era algo terrível sair da sua nação e morar em outra nação, porque os seus direitos eram negados. Em muitas situações eram rejeitados, oprimidos. Nós olhamos, por exemplo, para o apóstolo Paulo. Quantos sofrimentos, mesmo ainda sendo um judeu. Imagine, irmãos, aqueles que saíam das suas terras para tentar a sorte em outro lugar. E não precisamos olhar para o passado tão distante. Quantos dos irmãos que se encontram aqui vieram de outras cidades para tentar a sorte? Quantas dificuldades, talvez o desemprego, talvez a falta de teto, de auxílio. Na verdade, sair dos seus lares para tentar a sorte em outro lugar nem sempre é a melhor opção. É preciso ter coragem. É preciso olhar para frente, crendo que ao chegar lá, ele enfrentará sim
dificuldades, mas deve estar pronto a vencer, a lutar, pois a vida não é fácil. Assim, irmãos, eram esses crentes, eram estes homens e mulheres que foram agora, que eram antes no passado pessoas que não tinham cidadania. Quando ele diz assim, estrangeiros, ele está mostrando aqui estrangeiros e peregrinos duas etapas. Aqueles que iam para a cidade, mas não moravam, eram os estrangeiros. E os peregrinos eram aquelas pessoas que moravam já lá, mas que não eram daquela cidade. Então perceba aqui que esses cristãos, alguns que moravam naquele local, e que outros que estavam ali de passagem, eles ouviram o Evangelho e suas vidas foram transformadas. E ele mostra aqui que essas pessoas, ao ouvir o Evangelho de Cristo, os seus direitos em Cristo Jesus são concretizados. Esse povo agora que para o mundo é rejeitado, em Cristo ele é aceito, em Cristo ele é incluído, em Cristo ele é agora um povo, e não apenas peregrinos, e não apenas homens e mulheres que andam vagando no mundo. Assim, irmãos, eram todos nós, como peregrinos, morando em um lugar e em outros, como estrangeiros, de passagens, sem direito algum, mas que em Jesus Cristo nós fazemos parte da família de Deus, somos aceitos em Jesus Cristo, somos não apenas homens e mulheres de Deus, mas a nação do Senhor. Então o apóstolo Paulo mostra aqui que estes homens, que antes não eram nada, agora fazem parte do reino de Deus, de uma nação internacional, de um reino que está acima dos reinos humanos. E é interessante que nesse contexto, quando Paulo escreve essa carta, o Império Romano estava no auge, dominando todas as nações, mas que ele olha para o reino de Deus como um reino superior, como um reino que está acima dos poderes humanos, e nos leva a viver uma vida de gratidão a Deus, embora os nossos direitos nem sempre sejam respeitados, mas o que deve trazer ao nosso coração a alegria é que em Cristo Jesus os nossos direitos são plenamente guardados, respeitados, pois o rei que julga, que cuida das nossas vidas, é um rei santo, é um rei justo, é um governador que cuida das nossas vidas, que dirige esta nação, este povo, a viver uma vida de agradecimento ao Senhor. Então, primeiro ele diz que esses irmãos, antes não eram nada, antes não era povo algum, mas agora são servos do Senhor, concidadãos dos santos. Em seguida, irmãos, ele aponta para outra coisa que nós somos em Cristo. Nós somos em Cristo não somente concidadãos dos santos, concidadãos do reino de Deus, mas também somos da família de Deus. Nós somos a família de Deus. Observe a parte B desse versículo, quando ele diz, todos juntos, e sois da família de Deus. É interessante, irmãos, que ele aponta não somente para uma cidadania que esses homens e mulheres receberam em Cristo, não apenas uma nação santa, mas um lar. E aqui ele faz menção da doutrina da adoção.
Há um ponto que ele já tinha chamado a atenção no capítulo 1, no verso de número 5, quando ele diz: nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Ele leva esses irmãos a relembrarem o propósito de Deus ao fazer desse povo o seu povo santo. Não somente nos dá um lugar para morar, um lugar eterno, um lugar santo, um lugar onde se reúne um povo escolhido, mas também ele nos dá uma família, um pai que conhece os seus filhos. Se antes esses irmãos eram considerados bastardos, debaixo da ira, agora, não mais peregrino, mas homens e mulheres remidos pelo sangue do Cordeiro, como consequência de um propósito eterno. Esses homens e mulheres deveriam ter um entendimento de que eles se reuniam não simplesmente para ouvir qualquer coisa, não simplesmente para conhecer qualquer conhecimento do mundo, mas eles estavam juntos com um propósito definido em seus corações. Era o povo de Deus que se reunia para adorar a Deus. Era o povo de Deus que se reunia para agradecer ao Pai Celeste, que deu não somente um lar, mas também uma família a esses irmãos. Ah, irmãos, é exatamente isso que até hoje Deus faz com homens e mulheres como eu e você. Ele não somente nos dá um lugar para morarmos, mas também Ele nos dá uma família. Ele dá a mim e a você a condição de sermos chamados filhos de Deus, de dobrarmos os nossos joelhos e saber que Deus nos ouve porque Ele é o nosso Pai, de agradecermos ao Senhor, porque tudo aquilo que os nossos irmãos da igreja do Antigo Testamento, todas as promessas que eles assim guardavam, todas as bênçãos que eles receberam de Deus, tudo aquilo que o nosso Salvador fez na cruz, é também nosso. Todos esses direitos de filhos, todas as heranças, aquilo que Cristo ele conquistou para o seu povo é meu e é seu. Pois por garantia, Cristo ele sela com o seu Espírito no nosso coração, como herdeiros da promessa, como filhos da aliança, com todos os direitos. Alguns anos atrás, quando as pessoas desejavam adotar um filho, se adotava, mas o sobrenome não se colocava, não dava aos filhos, para que esses filhos adotados não recebessem as mesmas heranças que os filhos de sangue recebiam. Hoje, a lei está muito mais ajustada nesse sentido, pois em Cristo Jesus, nós também recebemos os mesmos direitos, as mesmas bênçãos que o povo de Israel recebia. É em Jesus Cristo, irmãos, que nós descansamos não apenas como um povo eleito, mas como filhos de Deus. Olhando para o seu passado, para aquilo que você cometeu, para aquilo que você fez, poderíamos dizer, não há perdão. Não tem como ele receber alguma coisa. Não há como ser chamado filho de Deus. Uma pessoa dessa forma, como assim pode ser? E nós hoje olhamos para essa promessa, para essa graça, para esse presente, e devemos, irmãos, nos alegrar diante de Deus, pois quando nós nos encontramos reunidos, não somos apenas considerados povo de Deus, mas filhos do Senhor. Você não é apenas uma criatura de Deus, mas você é um povo eleito, é um povo santo. Você é
a menina dos olhos de Deus, e era isso que esses irmãos deveriam ter em mente e em seus corações. Que diante de Deus nós somos em Cristo, o seu povo e a sua família. E por fim, irmãos, ele aponta aqui para algo muito interessante, no verso de número 20 e 20 a 22. Leamos todos juntos. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. O que somos em Cristo, irmãos? O que nós não devemos esquecer acerca da nossa posição diante de Deus quando nós estamos ligados a Cristo. Nós somos o povo de Deus. Somos concidadãos dos céus. Somos a família de Deus. Mas, irmãos, nós também somos o santuário, a morada de Deus. É isso que o apóstolo Paulo traz aqui ao coração dos crentes em Éfeso. Eles não deveriam se sentir diminuídos, mas privilegiados, pois eles estavam firmados não em qualquer fundamento. Eles não eram resultado de algo do acaso, mas sim, eles eram resultado, irmãos, do planejamento de Deus. Eu não sei se eu já contei aos irmãos aqui, quando um amigo meu comprou um terreno, e o terreno estava totalmente ilegal, e em cima desse terreno estava uma choupana, uma casinha de taipa, do lado de um mangue. E ele muito feliz veio me chamar para ver o terreno. E a casinha que estava lá, só que a maré encheu. E quando chegamos lá, a casa não estava mais, estava no meio da maré. Não tinha raiz, não tinha estrutura. Na primeira marola, foi embora. Diferente dessa situação, irmãos, nós não vivemos mais na ilegalidade espiritual. Nós não vivemos mais como bastardos. Nós não estamos diante de Deus como filhos sem pai. Fomos adotados por Deus, incluído na sua aliança, e firmado a vida de cada um dos que se encontram aqui, irmãos, em um edifício sólido, pois a nossa fé é uma fé histórica. O que o apóstolo Paulo aqui está dizendo é que tanto os crentes no Antigo Testamento, os profetas, anunciaram a mensagem de Deus, a mensagem que traz salvação e conforto, como também os apóstolos que receberam a palavra da salvação e creram nela e anunciaram a estes irmãos. É esta fé que fundamenta a igreja. Não são os profetas, não são os apóstolos, e não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo, mas é essa base sólida que sustenta toda a igreja de Cristo. E ele mostra aqui sendo Cristo a pedra angular, a pedra principal que sustenta todo o edifício. E é isso que ele vai fazer, um uso aqui de uma construção, onde na construção do edifício cada pedra tem o seu lugar, cada bloco tem a sua função.
e que unidos formam uma grande estrutura. E ele começa dizendo isso no verso de número 21, no qual todo edifício bem ajustado cresce no santuário dedicado ao Senhor. Irmãos, nós não somente somos esse povo eleito e essa família, mas também nós somos esse santuário, essa igreja bem estruturada, com uma fé sólida. Não somos discípulos de Aristóteles, ou de Platão, ou de qualquer outro sábio que viveu, mas morreu. Nós, irmãos, somos servos de Deus, filho do Deus vivo. É este que sustenta as nossas vidas. É nele que nós crescemos, que nós buscamos uma vida sólida, porque em Jesus Cristo Ele é a única base da nossa fé e da nossa esperança. Sem Cristo, nós não somos nada. Tire Cristo da sua vida e você terá uma vida vazia, uma vida sem esperança, uma vida totalmente distante daquilo que traz sentido para a sua alma e para a sua existência. E esses irmãos não deveriam esquecer disso, que por mais que cresçamos nessa vida, na área social, financeira, sentimental, familiar, sem Cristo como sustento da nossa vida, nada disso tem sentido. É Ele que sustenta as nossas vidas. É Ele que é a razão de estarmos unidos nessa manhã. Nisso todos nós podemos dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Pois antes não éramos nada, mas hoje Cristo é a nossa salvação, é a nossa esperança, é o consolo para a nossa alma. E é interessante que ele mostra aqui no qual todo edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor. É interessante, irmãos, que ele aqui agora aponta para um outro aspecto. No Antigo Testamento, o povo de Deus se reunia no templo para adorar o Senhor. E a palavra santuário aqui, que ele usa, Hieron, não é a palavra se referindo a templo comum, que seria Hieron. Mas ao invés dele usar essa palavra, ele usa naos, se referindo ao lugar sagrado, ou o santo dos santos. E é interessante que no Antigo Testamento, esse era o lugar que o Espírito Santo repousava. E ali o sumo sacerdote ia até a presença do Senhor e intercedia pelo seu povo. Então perceba aqui, irmãos, quando o apóstolo Paulo diz no qual todo edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor, ele está apontando para a finalidade da igreja, para a finalidade da sua vida. Se antes o lugar que Deus repousava era o Santo dos Santos, agora Ele repousa em cada coração, em cada crente, remido e restaurado pelo sangue de Cristo. Então observe, o que somos em Cristo? Nós somos o seu povo, nós somos a sua família, mas também nós somos a morada de Deus. Quando nos reunimos neste lugar, Deus se faz presente, Deus derrama da sua graça sobre as nossas vidas, Deus ele mostra o caminho que nós devemos andar, aquilo que nós devemos deixar e buscar uma vida santa. Mas quando saímos deste lugar, irmãos, nós ainda somos individualmente um templo ao Senhor, uma morada santa, a morada de Deus. E o apóstolo Paulo, falando isso, ele aponta aqui para a forma como nós devemos viver, já que somos então assim, esse santuário dedicado ao Senhor. Verso 22, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Observe que quando ele diz
no qual também vós, juntamente, ele traz de volta aqui que não somente nós somos individualmente esse templo, mas que há uma necessidade de vivermos em harmonia com Deus e com o nosso próximo. De vivermos uma vida em crescimento espiritual. Pois não devemos olhar para a igreja como uma igreja já estagnada, mas sim uma igreja em construção. Pois quando Cristo voltar e todos os seus eleitos forem assim alcançados pelo poder do Evangelho, então, irmãos, o gozo será pleno. Pois se hoje o Espírito Santo faz morada na nossa vida, em contraste com uma condição que ainda nos encontramos, com a mente caída, com muitas das vezes desejos de voltar ao passado, as nossas práticas pecaminosas. Quando Cristo voltar, não haverá mais possibilidade alguma de vida pecaminosa, de vida de pecado. Por isso, a vida de santidade dos servos de Deus deve ser sempre uma busca, uma construção, um crescimento, não somente individual, mas conjunto. E é isso que ele diz, que nós somos essa morada de Deus, essa morada no qual o Espírito Santo habita em nós, que deve levar a cada um de nós, a Igreja de Cristo, a termos uma vida que glorifique a Deus no Espírito Santo. Que busque o Senhor de todo o coração, sendo edificados, sendo fundamentados em uma palavra que nos purifica, em uma palavra que nos mostra aonde nós devemos consertar as nossas falhas. E era isso que o apóstolo Pedro, ele tinha em mente. Ele, em sincronia com o apóstolo Paulo, ele declara aos cristãos, em 1 Pedro capítulo 2, dos versos de número 4, versos de número 5 em diante, ele nos diz assim, todos juntos: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Pois está escrito, eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e que nele crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço, e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Foi isso que Deus fez em nós em Cristo Jesus, irmãos. Ele nos tornou seu povo, a sua família e a sua morada. Por isso nós devemos exaltar a Deus, agradecer a Deus pelo seu Filho Jesus Cristo. Pois mesmo pecadores que somos, em Cristo Jesus nós encontramos o caminho da santificação. Em Cristo Jesus nós encontramos a casa ideal. Em Cristo Jesus nós encontramos o perdão dos nossos pecados, a reconciliação com Deus. É em Cristo Jesus, irmãos, que nós encontramos a razão da nossa existência. Não tem como dizermos que somos felizes se vivemos distante de Deus.
alheio a esta família, distante da graça, distante da herança conquistada por Cristo na cruz. Por isso, irmãos, a orientação tanto do apóstolo Paulo quanto do apóstolo Pedro é que esses irmãos, esses que estão em Cristo Jesus, permaneçam firmes, permaneçam em Cristo. Ande em crescimento espiritual, exaltando a Deus, glorificando, rejeitando os padrões do mundo e buscando uma vida que só podemos encontrar em Cristo Jesus, uma vida que glorifique a Deus. Por isso, irmãos, é necessário que tenhamos em mente, com gratidão no coração, essas convicções do que somos hoje, do que éramos antes e daquilo que Cristo fez por todos nós. Que possamos ser gratos a Deus, pois não merecíamos nada, mas a sua graça foi abundante em nós. Que Deus nos abençoe, que Deus trabalhe nos nossos corações, para que possamos viver essa vida como povo eleito de Deus, como família preciosa, como vidas dedicadas a Deus, para a glória do seu nome. Feche seus olhos, vamos orar e agradecer o Senhor. Ó Deus bendito, nós queremos te agradecer por tua graça e por tua bondade. Queremos te pedir, Senhor, que o Senhor, ó Deus, continue a trabalhar no nosso coração, pois estamos em um processo de santificação e muitas coisas precisamos, ó Deus, deixar como povo santo, como família comprada pelo sangue de Cristo, como filhos adotados. Precisamos, meu Deus, sermos gratos ao Senhor e buscar em Ti, ó Deus, esse crescimento espiritual, a suplicar que o Teu Santo Espírito trabalhe no nosso coração, para que haja unidade, ó Deus, em Tua casa, para que haja comunhão, não somente uns com os outros, mas também com o Senhor. Ah, Deus, fala conosco e nos abençoa. Ah, Deus, ensina-nos, ó Deus, os Teus caminhos. Ah, Deus, ajuda-nos a agradecer, ó Deus, por tudo quanto o Senhor tem feito, a reconhecer que a Tua graça é melhor do que a vida, que as Tuas misericórdias são a causa de não sermos consumidos, e que o sangue precioso de Cristo, que o sacrifício de Jesus na cruz, é que nos dá, ó Deus, a convicção desta herança abençoada que o Senhor assim nos dá. É no nome do Teu Filho Jesus que oramos, agradecidos, com perdão dos nossos pecados. Amém e amém.